aí a gente começa, então, definindo o que é constipação. Então, a constipação, atualmente, ela é definida pelos critérios de Roma 4. Roma 4 foi uma reunião feita em 2016 para estabelecer os diagnósticos dos distúrbios gastrointestinais funcionais. Em 2025 parece que vai ter uma atualização, se tiver pode ficar tranquilo que eu trago aqui a atualização para vocês. Mas o conceito, né, de constipação, em termos práticos, inclui que você tem um número reduzido de evacuação, dificuldade para evacuar, retenção anormal de fezes e você tem eliminação de fezes que são ressecadas e que geralmente entopem o vaso, com ou sem a presença de escape fecal. De uma maneira geral, seria isso. Mas vamos falar os critérios de Roma 4 para a gente entender bem o que é constipação, né? Então, nesses critérios, a gente divide crianças menores de 4 anos e crianças maiores de 4 anos, tá? Por que isso? Justamente pelo controle esfincteriano, tá? É muito mais. É difícil você avaliar o escape fecal numa criança que não tem controle esfincteriano. Por isso que a gente só utiliza o critério escape em crianças maiores. Então vamos lá. Crianças menores de 4 anos. Lembrando que, independente da idade, o paciente precisa ter 2 ou mais desses critérios que eu vou falar para vocês presentes por pelo menos 1 mês, tá bem? Então vamos lá, crianças menores de 4 anos, 2 ou menos evacuações por semana, retenção excessiva de fezes, história de dor ou dificuldade nas evacuações, fezes com grande calibre, massa fecal presente no reto. 2 desses critérios em pelo menos 1 mês de avaliação. Se você tem uma criança menor de 4 anos e que é capaz e tem controle esfincteriano, tem mais 2 critérios adicionais. Pelo menos 1 episódio de incontinência fecal por semana e fezes volumosas que podem entupir o vaso sanitário. Tudo bem? Para crianças maiores de 4 anos e adolescentes, até a adolescência, os critérios que a gente vai usar são 2 ou menos evacuações no banheiro por semana, pelo menos 1 episódio de incontinência fecal por semana, história de comportamento de retenção das fezes ou retenção voluntária, história de dor ou dificuldade para evacuar, fezes grandes que entopem o vaso sanitário e presença de grande massa fecal no reto. Basta ter 2 ou mais desses critérios durante 1 mês para a gente falar que é constipação intestinal, tá? E é claro que os sintomas não podem ser explicados por nenhuma outra doença, porque eu estou falando aqui de constipação funcional e, via de regra, constipação funcional não tem nenhuma outra doença associada, tá? É importante isso porque 95% das constipações são de origem funcional, ou seja, não tem nenhuma doença orgânica como um hipotireoidismo, uma fibrose cística, que justifique o aparecimento daquela constipação, tá certo? A constipação na criança, ela tem uma característica muito importante, que ela vai aparecer por conta de um comportamento retentivo da criança. E como é que isso acontece, né? A criança eventualmente fez lá uma evacuação que foi dolorosa, eliminou fezes mais grossas e acabaram levando a uma fissura anal. Fissura anal dói bastante. Depois desse episódio, a criança fica com medo de evacuar e acaba segurando a evacuação. E aí, o paciente começa a entrar nesse ciclo de retenção. E a característica, né, do paciente que tem retenção é que a criança fica rígida, cruza as pernas, se esconde atrás do sofá, fica pulando e não quer falar com ninguém, tal, sofre, faz algum tipo de movimento estereotipado e depois relaxa quando aquela peristalse desapareceu e fica tranquilo, tá? E às vezes os pais confundem esses movimentos de retenção que a criança faz com vontade de evacuar. E tratamento da constipação na criança é um grande desafio porque você tem que vencer a capacidade da criança segurar o cocô para que ela consiga evacuar. Por isso que às vezes a gente tem que colocar doses bem altas de medicação para conseguir, né, eliminar
esse medo que a criança tem de evacuar. Bom, conforme a criança vai segurando esse cocô dentro lá do reto, aquelas fezes vão ficando cada vez mais endurecidas, porque qual que é a função do cólon, né, da porção final do intestino? É absorver água. E se você fica com aquela massa fecal muito tempo presente no cólon, vai absorvendo toda a água que tem lá e vai formando uma pedra, um tijolo de cocô ali. Só que a criança não para de comer, ela continua comendo, continua tendo movimentos peristálticos, apesar dela estar segurando e retendo, existe fezes mais amolecidas que estão vindo lá de cima. E essas fezes acabam escorrendo entre o tijolo de cocô que você tem no reto e a parede intestinal. E aí você tem aquela incontinência fecal involuntária, que antes a gente chamava de escape fecal. Eu prefiro o nome escape fecal, porque incontinência parece que, não sei, eu não gosto muito desse nome, mas esse é o nome oficial, tá? Vocês vão ter que utilizar incontinência fecal retentiva, né? Ou incontinência fecal involuntária. Mas o correto é incontinência fecal retentiva, porque acontece por conta daquele fecaloma que tá lá no reto.